Olá, boa noite pessoal. Começando mais um vídeo de matemática, hoje eu só estou fazendo um vídeo só para relembrar alguns conteúdos, né? Porque quando a gente está trabalhando a matemática básica, eu creio que é importante alguns detalhes a gente estar revisando. Muitos acham que talvez esse conteúdo que eu vou estar trabalhando não é muito importante, mas para mim é muito importante para a gente, como diz, saber a ordem e as classes numéricas quando a gente está trabalhando. Isso ajuda muito, principalmente na questão de trabalhar com números decimais e principalmente na subtração, tá? Principalmente para os alunos que estão aprendendo aí, que está, como diz, no sexto, sétimo ano, aprendendo, como diz, a trabalhar, montar, como diz, continhas e resolver, né? Então, nesta aula aqui, nessa videoaula eu vou colocar o seguinte, né? A questão das ordens, né? Onde eu vou colocar a primeira ordem, a segunda, a terceira ordem, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava ordem, por exemplo. Que é a primeira classe, eu tenho as três primeiras, né? A primeira, a segunda e a terceira ordem. Na segunda classe, quarta, quinta e sexta ordem. Na terceira classe, sétima, oitava e nona ordem. Tá? Então, ali vocês têm o primeiro o quê? Unidade, dezena, centena. Depois tem, no caso, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e depois vem as de milhões. Tá? Então, o, o que eu quero mostrar aqui? Colocando só um texto básico para poder ajudar a explicar. Uma centena é formada por 100 unidades. Também corresponde a 10 dezenas. Então, 100 unidades, por exemplo, de ovos, são o quê? 10 dezenas. Formam uma centena, 200 unidades de ovos. Ou seja, 20 dezenas forma duas centenas. E assim por diante. Aí, para explicar um pouquinho melhor, eu coloquei ali, embaixo, uma centena, 10 dezenas e 100 unidades, né? Então, eu coloquei isso só para a gente poder estar simplificando um pouquinho da matemática, né? Então, eu só vou reescrever aqui, ó, por exemplo, o, o 100. Então, colocando a questão da ordem, eu tenho que unidade, dezena e centena. Então, é o que ele acabou de fazer aqui. Então, uma centena, por exemplo, 100, uma centena é igual ao quê? Olhando para o próximo aqui. 10 dezena, né? Próximo que seria unidade. 100 unidades. Então, quando a gente está trabalhando lá com as continhas, por exemplo, que a gente presta o número anterior, e daí fica, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu tenho 3 e 4. Não vou colocar a conta completa. Ah, vamos dizer que eu vou colocar. Por exemplo, é menos, por exemplo, 16. Então eu sei que eu tenho que prestar. Então eu corto aqui, que fica 2. E aqui, quando eu estou emprestando, ele não vem 1. Porque se aqui é a dezena e aqui é a unidade, então o que, que acontece? Quando eu estou emprestando aqui, eu estou tirando uma dezena. Só que quando ele vem para cá, é 10 unidades. Aí eu somo mais o 4 que eu tenho aqui, que é igual a 14 unidades. Aí eu vou tirar um 6 de 14. Então é esse processo que está acontecendo aqui, né?
Então, quando eu pegar, por exemplo, o 100 for decompor, eu vou entender, por exemplo, eu tenho 0 unidade, 0 dezena e uma centena. Só que decompondo, por exemplo, eu tenho que a centena, uma centena, ela é igual a 10 dezena. E 10 dezena é igual a 100 unidade, né? E assim, então, eu tenho, por exemplo, o número 100. E assim por diante, se eu for, como diz, trabalhando e montando, né? Então, o que eu queria explicar aqui é simplesmente para a gente poder estar relembrando essa questão das ordens aqui, ó. Para saber que elas são muito importantes na hora de calcular, né? Então, eu peguei aqui alguns exemplos para a gente poder estar vendo. Aqui que eu fiz, eu peguei um desenho, como diz, uma figura onde tem um valor só para mim poder mostrar o que eu estava trabalhando. Por exemplo, eu tenho aqui 4.578. Então, o que acontece? O 8 é a unidade. O 7 é minha dezena. 5, minha centena. E o 4 é minha unidade de milhar. Então, se eu for pegar isso daqui e, tipo, decompor, o que vai acontecer? Por exemplo, vou colocar ali, ó, 4.578, né? Decompondo isso daqui, eu vou ter o quê? Da unidade de milhar, eu vou ter o quê? 4.000, né? Mais, por exemplo, na centena, 500, mais na dezena, 70. Mais na unidade, o 8. Se eu somar tudo isso, eu vou chegar a esse valor aqui. Porque eu só fiz tipo a decomposição das casas, né? Então, ou seja, o valor que eu estou trabalhando é 4.578. É interessante isso daqui. Então, ou seja, eu tenho a unidade, dezena, centena, e depois eu tenho o quê? A unidade de milhar, que é a última, tá? Que já vai pertencer, como diz, à parte da segunda classe. Aí aqui eu peguei alguma coisa já para mostrar, né? Decomposição dos números em unidade, dezena e centena. Qualquer número de até 3 algarismos pertence à primeira classe dos números e pode ser decomposto em unidade, centena e dezena. Veja, tenho 52, né? Decompus, então ficou 50 mais 2, ou seja, o 5 é dezena, que em unidade vai valer o quê? A 50 unidades. E eu tenho 2 que já é a unidade, né? 79. Então, decompondo, eu tenho 70, né? 70 ali, 70, que os 7 seria dezena, e 9 unidades. Então, o que vai acontecer?
O 70 seria o quê? 70 unidades, quer dizer, vamos dizer, o 7 que é a dezena vira 70 unidades e o 9 já tem que é a unidade ali. Então, quando eu estou trabalhando isso, a decomposição, que nem eu fiz aqui, para a gente, como dizer, conhecendo um pouco a base dos números, né? Então, vamos lá para o próximo. Relembrando aquilo ali, eu só queria explicar algumas formas simples, por exemplo, para a gente estar calculando. Primeiro eu vou começar pela, no caso, a adição, né? Vamos dizer lá, eu tenho, por exemplo, 125 mais 12, por exemplo, né? São dois números inteiros que eu vou somar, são duas parcelas, e aquela história, se eu for montar, é muito interessante quando eu faço a classificação, né? Vamos dizer que eu marco a unidade desse, a dezena e a centena, a unidade desse e a dezena desse. Então fica fácil na hora de eu montar colocar os valores. Então eu vou escrever, por exemplo, 125. E eu sei que o 2 aqui do 12 ele tem que vir debaixo do 5, ó, são unidades. E o 1 vem debaixo do 2 aqui, por quê? Porque eles são dezena. E eu posso aí somar, né? Então é por isso que eu monto, como diz o 12, ele fica como diz, mais para trás para o lado direito, né? Porque a questão de eu estar obedecendo, como diz as ordens, que é a ordem dentro da classe, né? Então agora eu posso somar 2 mais 5, 7. 2 mais 1, 3. Aqui eu não tenho nada para somar, então continua 1. Então eu tenho o quê? 137. Se eu pegar outro valor, por exemplo, 3 parcelas, por exemplo, eu tenho 352 mais, por exemplo, 12 mais, por exemplo, 3. E eu vou montar aquela mesma questão: unidade, dezena, centena, unidade, dezena, que no caso, unidade. Então, montando eu tenho o quê? 352. Os outros números eu vou, como diz, obedecendo a ordem. 12, então 2 debaixo do 2, que são unidade, 1 debaixo do 5, que é dezena. E o 3 vem debaixo aqui do 2, porque ele é unidade e eu posso estar somando. Se alguém quiser facilitar, eu posso pegar as casas vazias e completar com zero. Só para facilitar. Somando. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 1 mais 5, 6. Mais 0, continua 6. 3 mais 0 mais 0, 3. Então eu tenho o quê? 367. Tá? Então, quando eu estou trabalhando questão de unidade, dezena, centena, trabalhando a ordem, ela facilita em qualquer momento eu estar montando minha continha. E onde saber eu vou colocar, como diz o meu valor, né? E assim por diante. Se eu pegar um valor, por exemplo, 250 mais 602 mais 12 igual. Então vou marcar a mesma coisa: 0 unidade, 5 dezena, 2 centena. 2 unidade, 0 dezena, 6 centena. 2 unidade, 1 dezena. Então montando eu vou ter 250 e eu vou obedecer aqui, ó, 2 debaixo do 0, que são unidade, 0 debaixo do 5, que são dezena, 6 debaixo do 2, que é centena. 2, que é a unidade, vem debaixo do 2. 1, que é dezena, vem debaixo do 0, que é dezena. E eu posso estar somando.
aqui, completa a casa de zero, só para melhorar a visualização. E agora eu só posso somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 0, 4. 5 mais 0, 5. 5 mais 1, 6. 2 mais 6, 8. Mais 0, 8. Então, eu tenho aqui o meu resultado, que é 864. Então, facilitou, como diz a questão do tá montando, não é isso? Então, vou agora lá no mais um aqui. Agora, eu vou mudar o seguinte. Ali foi adição. Agora eu vou fazer o quê? A subtração, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho lá 650 menos 342. São duas parcelas e a subtração. Vou fazer aquela mesma questão. Vou primeiro marcar a ordem, né? Então, 0 unidade, 5 dezena, 6 centena. 2 unidades, 4 dezena, 3 centena. Então, na hora de eu montar, monto primeiro aqui, ó, 650. E eu vou pegar aqui, ó, obedecer a regra da unidade. O 2 debaixo do 0, o 4 debaixo do 5 e o 3 debaixo do 6. E agora eu posso subtrair. Então, 0 dá para tirar 2? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 5, que é a dezena. Vou tirar uma dezena, então vai ficar só 4 dezenas. E esse uma dezena que saiu daqui, ele vem aqui como 10 unidades. Mais o 0, ele é igual a 10. Então, 10 tira 2, 8. Agora, 4 tira 4, 0. 6 tira 6, 0. Ou seja, a minha resposta é 8. Ficou bem mais fácil para montar? Então, ajuda muito a questão, por exemplo, da ordem. Né? Agora eu vou pegar, por exemplo, 322 menos, por exemplo, 98. Duas parcelas também. Primeiro vou fazer o quê? Vou classificar aqui. Então, 2 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. 8 unidades, 9 dezenas. Então, só tem duas aqui. Então, montando primeiro 322. Agora, o 8 vem debaixo do 2, por causa unidade debaixo de unidade. 9 debaixo do 2, que é dezena. Então, eu posso subtrair. Para facilitar, eu vou acrescentar um 0 aqui. Tem como tirar 8 de 2? Não. Então, sei que esse também não vai dar, então eu já vou emprestar daqui, ó, do 3. Então, é uma centena. Então, aqui vai ficar 2. Ele vem para cá, só que ele vem como 10 dezenas, mais o 2 que tem é 12, né? Então, o que que acontece? Mas eu vou ter que emprestar. Vou ter que deixar 11 só que o 1 que vem para cá, da dezena, vem como 10, mais 2, 12. Então, eu tenho 12 menos 8, 4. Aqui, lembro que ficou o 11, né? 11 tira 9, vai dar 2, né? E aqui 2 menos 0, 2. Então, eu tenho o quê? 224. Tá? Então, eu consigo visualizar melhor o que eu estou fazendo dentro da continha ali, né? Então, na parte da subtração é isso. Eu vou encerrar o vídeo com a questão da adição e subtração, porque assim, a multiplicação e a divisão simples, elas são questão, por exemplo, vou colocar num vídeo separado, porque eu não preciso me preocupar muito com a questão da montagem e do resultado.
porque ela é uma questão só, por exemplo, da vírgula de casas decimais depois no final do resultado. Então, vou estar encerrando esse vídeo. Esse vídeo, então, era só para mostrar essa questão mesmo, né? Por exemplo, de eu montar as continhas simples, de eu estar vendo aqui, relembrando a questão, por exemplo, da ordem, né? Da primeira classe, né? Na primeira classe eu tenho que unidade, dezena e centena. Na segunda classe eu já tenho a quarta, quinta e sexta ordem, onde são as casas de milhar, né? A unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E depois vem a terceira classe, né? Que eu tenho sétima, oitava e nona ordem, né? Unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões, né? Onde eu expliquei, né, a questão, por exemplo, que eu posso estar trabalhando mostrando que uma centena, no caso, ela vai valer 10 dezenas, e 10 dezenas vale, no caso, 100 centena. E se eu pegasse aqui, né, só relembrando, por exemplo, uma dezena, no caso, ela seria igual ao quê? 10 unidades, tá? Só para simplificar. E assim por diante. No caso, na decomposição, o que acontece? Só abrir. Tá. Que nem eu mostrei ali, por exemplo, 4.578, né, onde eu tenho a unidade, a dezena, a centena e depois a unidade de milhar, né? Aonde eu decompono, por exemplo, 4, vou ter 4.000. No caso, vou simplificar aqui um pouco mais fácil, né? 4. Na unidade de milhar, no caso, o que acontece? É o 4. Só que lá para, por exemplo, para a unidade que a gente tem da primeira classe, é o que? 4.000. Né? O 5 seria o que? A sentença. Né? Vou colocar aqui. 5 seria a sentença, a centena, desculpa, centena. E a centena para a unidade é o que? 500. O 7, ele é o que? Dezena. Se ele é a dezena, para a unidade ele é o que? 70. Né? E o 8 é a unidade. Agora, se eu pegar o 4, o 4 sendo unidade de milhar, e for olhar em questão, por exemplo, de centena, ele seria o quê? Seria apenas só acrescentar um zero, né? Seria só o 40, né? Ele vir para cá, ele seria o 40. Se ele vai para a próxima casa e, no caso, ele vindo o 40 ali, vai virar 400. Depois, 4.000, né? Só para a gente poder entender. Mas decompondo, eu teria 4.000 mais 500 mais 70 mais 8. E assim, então é só uma questão só da gente estar relembrando e depois sendo o quanto é importante a gente não esquecer isso e estar praticando e usando dentro das continhas da gente, né? Então, pessoal, era isso, como diz pelo vídeo de hoje. Agradeço por quem estiver assistindo, né? Que, como diz, siga a gente no canal, né? Curta os vídeos, comente aí para ajudar a gente, para, como diz, tá fazendo novos vídeos assim por diante. E, como diz, avalie o vídeo também, né? Pode falar se está sendo de boa qualidade, bom proveito, se não está, qual que é os pontos positivos, qual que é os pontos negativos e assim por diante. Sempre fui acostumado a trabalhar só em sala de aula, então assim, agora começando a trabalhar com a tecnologia e disponibilizando, como diz, esses conteúdos para facilitar para quem precisa, né? Então, obrigado por assistir até o final.